paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa quinta-feira. E queremos deixar uma palavra de Deus no coração de todos os irmãos, já louvando a Deus pelos grandes livramentos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus. Deus é bom, meus queridos, Deus é maravilhoso, Deus, Ele nos dá um aviso, nos alerta, para todas as situações que haveremos enfrentar. E Ele é maravilhoso. E é dele que vem o grande livramento. Nós somos abençoadíssimos como povo de Deus e não temos palavras para agradecer ao Senhor por tanta bondade, por tanta misericórdia. Amém, queridos? Deixa eu orar por vocês, aí haveremos de começar então esse pequeno estudo, que eu quero colocar no coração de vocês. E o tema que eu quero dar para esse estudo é esse: aguarda em Deus, aguarda em Deus. Então guarda no seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças por mais esse culto e te pedir no nome do Senhor Jesus que esta palavra entre na casa de todos os nossos e que eles possam, Senhor, com o coração aberto, Pai, receber a tua bendita palavra. Fale conosco, nos abençoe, dirija cada ato desse culto, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, e que somente o Senhor, somente o nosso Deus, seja glorificado, exaltado e honrado nessa noite. Nos abençoe, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram, por favor, em Romanos, queridos, capítulo 4 de Romanos, versículo 16, 17, que diz assim, portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade, não somente aos que são da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, o pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Eu me estou abrindo esse texto bíblico porque nós vivemos pela fé. Todos os nossos passos, as práticas, o nosso caminho, o nosso fazer, as nossas vontades hoje são dirigidas pela nossa fé. Temos por certo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos dirige no seu caminho. E essa palavra aqui está falando exatamente sobre a promessa que estava sobre o pai Abraão, lá no comecinho, quando Deus disse que ele seria pai de muitas nações. E o que eu quero dizer quando eu falo aguardar em Deus, eu estou dizendo exatamente quando Deus te promete, quando Deus coloca qualquer situação na frente de um homem, ele coloca para provar esse homem, para ver se esse homem está dentro das virtudes, dentro do fruto aí do Espírito, sabedor de como aguardar, de como aguardar em Deus, como esperar no Senhor. Então, um dos pontos que me chama a atenção é exatamente a questão da paciência. No versículo 21 aí, desse mesmo capítulo, diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então Deus nos promete, e quando Deus nos promete, nós precisamos ter paciência em Deus, irmãos. Paciência, temos paciência. Lá em Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então, trazendo para os nossos dias isso, Seja, alegrai-vos na esperança, a nossa esperança está no Senhor. Sedes pacientes na tribulação. Ora, meus queridos, o mundo hoje vive um momento terrivelmente atribulado.
nós poderíamos, alguns dias atrás, talvez jamais imaginarmos que passaríamos por uma tribulação tão grande, tão terrível, como estamos passando nesses dias. Mas isso também nos leva a refletir que nós temos que aguardar no Senhor, que a nossa esperança está no Senhor, não está na política, não está nos nossos governos, não está, querido, na força do homem, mas na força de Deus, e é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que Deus está querendo nos ensinar? Que nós precisamos aguardar todas as coisas em Deus, queridos, e crer que Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Nos momentos de bonança, no momento de tribulação, nos momentos de luta, de guerra, Deus está conosco, amado. Estamos passando por um momento no qual a população, a humanidade está aflita, preocupada, ansiosa, nervosa, criando-se situações terríveis nas famílias, até morte, queridos, mas nós precisamos aguardar, entender que há uma diferença ali entre aqueles que estão no mundo e aqueles que estão com Deus. Você está com Deus, querido? Você está com Deus, você está aguardando o Senhor, e não podemos criar talhos, queridos. Abraão até tentou criar talho quando ele tem um filho com Agar. Então, não é essa a vontade do Senhor. Não é dessa forma que eu aguardo em Deus, tentando criar situações ou criar fórmulas, né, de sairmos dessa situação, tentando ajudar Deus naquilo que Deus nos prometeu. Não, em nome do Senhor Jesus, creia dessa forma. Temos que saber aguardar e crer que Deus está no controle das nossas vidas. Aí mesmo aqui no versículo 18, versículo 18 agora, o qual em esperança creu contra, veja, irmãos, o que a palavra de Deus faz, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Então ele creu com esperança, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. Se Deus disse, amados, creia, confia no Senhor. Deus disse que traria livramento para a sua vida. Creia, confia no Senhor. Confia no Senhor, crendo em esperança contra a esperança. Porque o que nós estamos vendo é a situação no mundo cada vez pior. Mas Deus tinha dito que esse mundo jaz no maligno e cada dia, meus irmãos, basta cada dia o seu mal. Deus já tinha nos orientado nesse sentido. Por isso nós temos que estar atento para isso. O que ele diz em Hebreus capítulo 10? Hebreus 10, no versículo 36. Diz assim, olha, Hebreus 10, 36. O Senhor disse assim, ó, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados, nós precisamos e necessitamos de ter paciência. Guarda isso no seu coração. Paciência é um fruto do Espírito Santo, colocado no nosso coração, para que nós possamos suportar todas as coisas firmes no Senhor Jesus. Vocês querem ver um exemplo maravilhoso de paciência, de perseverança, de autocontrole nas suas vidas? Está lá no livro de Daniel. E eu quero dar o testemunho desses meninos lá em Daniel, para que vocês entendam o que Deus quer falar e está falando nessa noite para cada um de nós. Olha, eu vou ler a partir do versículo, é uma leitura um pouco longa, né? Eu vou ler a partir do versículo 1, capítulo 3, e eu devo ler até o versículo
30, irmãos. É bem longo esse exemplo aqui. Para quem não conhece essa história aqui, está falando sobre os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Esses 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam numa situação de vida ou de morte. Eles estavam ali diante dos seus acusadores, eles estavam ali diante de uma situação que eles poderiam morrer ou poderiam também receber de Deus o livramento. E o que eles fazem, meus irmãos? Quando o Nabucodonosor ficou sabendo sobre o sonho que ele teve da estátua enorme, né, com a cabeça de ouro, e foi falando aí a palavra de Deus aqui no capítulo 1, que ele seria a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro e seus pés parte de ferro e parte de barro. Essa estátua, querido, que o Daniel então revela para o sonho do rei Nabucodonosor. Ele está aqui então revelando como é essa estátua. Mas o que Nabucodonosor então fez? Ele se encheu de glória com tudo aquilo e queria, de uma certa forma, ser reverenciado, ser consagrado como se fosse um Deus. E ele faz uma outra estátua, e a estátua que ele faz não tem nada a ver com a visão de Daniel aqui e com as revelações. A estátua que ele faz é uma estátua de ouro, totalmente de ouro. Para quê? Para que ele fosse reverenciado, para que ele fosse adorado, né? Para que essa estátua pudesse o consagrar como o maior reino do mundo. E aí eu quero levar agora os irmãos para o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que fala assim a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dorá, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e os governadores das províncias para a consagração da estátua do rei Nabucodonosor, que tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem dele, que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz a ordenar-se a vós: ó povo, nações, gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole e toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro de um forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor tinha feito e levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vives eternamente. Tu, ó reis, fizeste um decreto para que todos os homens que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole e de todas as sortes de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro de um forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu
constituíste sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e não servem e nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, se lhes disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se já estáis pronto, quando ouvirdes o som de buzina, de pífaro, de citara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole e de todas as sortes de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado, que está o decreto do rei, lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Então guarda isso. Quem é Deus que pode vos livrar das minhas mãos? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meus irmãos, olha a paciência desses meninos. Olha onde está o coração desses meninos. Olha, queridos, a fé desses meninos, a integridade espiritual desses três meninos. Olha, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Somente Deus poderia livrá-los, né? Assim estava a fé, a convicção daqueles meninos diante de um rei, irmãos. E ali eles eram escravos, estavam ali sob o jugo de escravidão. E no versículo 18 eles falam assim, e se não nos livrar? E se não, ó rei, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu de furor e mudou o seu aspecto e o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais. Então, amados, além da ameaça de morte aqui, além da condenação do rei agora sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele manda que o forno seja aumentado em intensidade de calor 7 vezes mais. Eu não sei qual é a tribulação que você está sofrendo, amados. Eu não sei qual que é a luta que você está sofrendo. Eu quero dizer para você que se você tiver esperança no seu Senhor, se você tiver fé em Deus, como a Sadraque, Mesaque e Abidnego, exatamente com essa integridade firmada, meus irmãos, dentro dos princípios da palavra do Senhor, que a sua vida seja de acordo com a vontade de Deus. Amados, ele falou assim, se Deus não nos livrar, não tem importância, Sadraque, mesmo assim, eu não vou adorar, eu não vou servir aos seus deuses e nem me curvar à sua estátua. Olha aí, meus irmãos, que fé gloriosa, que esperança gloriosa desses meninos diante de uma situação de morte, né? E aí ele falou assim, e ordenou aos homens mais fortes que estava no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e com os seus calções e com os seus chapéus e com suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha a intensidade desse fogo.
Os soldados que levavam os meninos se queimaram e morreram, irmão, de tanta intensidade desse fogo. E essa é a tribulação que muitas vezes vem sobre as nossas vidas, intensa, terrível. É o que está acontecendo com esse mundo, meus irmãos. Quantas mortes, né? Quantas situações, e quantos ainda vão morrer? Milhares de pessoas vão morrer ainda por causa desse pequeno vírus, dessa grande tribulação. Eu confesso que eu não esperava que fosse dessa forma, meus irmãos. Eu sabia que viria uma situação no ano 2020, mas eu não pensei que fosse tão intensa dessa forma. Eu pensei que fosse apenas um forno aquecido, mas 7 vezes mais, queridos, é muita tribulação. E se você não estiver firmado na fé, na sua doutrina, na convicção da sua vida cristã, você pode perecer, você pode morrer. E esses 3 homens, Sadraque, e Mesaque e Abidnego, caíram dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões nele. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram os sapatras, os prefeitos, presidentes, capitões, os reis, e contemplaram esses homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Irmãos amados, em nome do Senhor Jesus, essa tribulação, essa praga, isso que está acontecendo na humanidade, ele não tem poder sobre a vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que esperam em Deus, amados. Confia no Senhor, a paz, busque a paz de Deus. Não fique angustiado, não fique preocupado com o que há de acontecer amanhã. Não crie caminhos, meus irmãos, porque aqui está dizendo assim, que nada aconteceu com seus corpos, nem com seus cabelos da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheio de fogo tinha passado sobre eles, irmãos. Olha o livramento de Deus na vida desses 3 moços, e é esse livramento, irmãos, que nós estamos recebendo do nosso Senhor. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Eles não tinham escolha, eles foram lançados, mas, meus irmãos, nada, eles não se dobraram, não negociaram. Isso que é maravilhoso, a sua sã doutrina, a sua fé, o seu Deus, meus irmãos. Eles não negociaram a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não negocie a sua fé, querido. E esteja firmado nessa esperança, tenha paciência. O salmista fala no Salmo 37, entrega nas mãos de Deus, confia nele, espera nele, e ele vai fazer todas as coisas, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, não se desespere. Creia em Deus, confia no Senhor, e Ele fará tudo aquilo que está já determinado na minha e na sua. Nem um fio de cabelo queimou. Meus irmãos, não havia cheiro de fogo nas suas vestes. Este é o grande e poderoso Deus. O que Sadraque e Mesaque está fazendo aqui? Dando um testemunho glorioso, meus irmãos, da sua fé, da sua doutrina, da sua integridade, da sua postura, das suas práticas, da sua maneira de viver, mesmo escravizado, meus irmãos, lá com Nabucodonosor. Meus irmãos, eles não se dobraram à estátua do rei Nabucodonosor. Poderiam fazer isso? Poderiam. Meus irmãos, nem passarinho branco ninguém perceberia, mas Deus sabe. Deus sabe. E o que Deus espera de mim e de você? Ele espera de mim e de você essa mesma confiança.
essa mesma paciência, esta mesma esperança. E olha o que Deus, o Nabucodonosor falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não o servisse e nem adorasse algum outro Deus a não ser o seu Deus. E por mim, pois, é feito um decreto. Olha que diz o que acontece com aqueles que são íntegros, né? Na confiança em Deus e na paciência. Pois, por mim tem feito esse decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos. Olha aí. E aí Deus fala assim, que trouxe sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperidade. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém, amados? Você quer ser próspero, quer ser abençoado? É só que, querido, guardar Deus no seu coração, seus princípios, sua fé. Amém? Ter uma posição firme. Meus irmãos, nós não podemos oscilar, creia nisso. Ora está com Deus, ora está sem Deus, amados. Ora está louvando e glorificando a Deus, ora está glorificando o diabo. Meus irmãos, ora está bem no Senhor e ora está... Isso é cochear em dois pensamentos. A palavra de Deus nos proíbe isso, irmãos. Ou nós estamos com Deus e a nossa vida é transformada numa vida santa, numa vida separada, que é uma vida de provação, sim. Deus provou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus provou a Daniel. Deus provou a Jó. Deus provou a muitos servos no passado. Por que Deus não provaria a minha vida e a sua vida nos dias de hoje também? Então, coloca no seu coração: eu não negocio a minha fé. Eu não negocio. Eu vou ter paciência no caminho que Deus propôs para que eu pudesse caminhar. Eu vou caminhar debaixo dessa graça do Senhor Jesus com tranquilidade. Do versículo 1 ao versículo 7, ele nos ensina que nós não podemos negociar os nossos valores espirituais. No versículo 16, amado, ele diz assim, ele responde, ele disse ao rei assim: rei, não necessitamos responder sobre este negócio. Ele está dizendo assim: nós somos fiel, há uma fidelidade no nosso coração ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Ele está dizendo aqui que eles são fiéis ao Deus de Israel. No versículo 17, eles estão dizendo que são testemunhas vivas dos feitos de Deus e do poder de Deus. E nos versículos 19 e 25, aumenta então a tribulação sobre a vida dos servos de Deus. Mas no versículo de 26 a 30, está dizendo que Deus dá livramento e exalta os seus servos acima de todas as coisas. Amém, amados? Olha o que diz o salmista, o Salmo 40 e 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu amado, o seu coração está angustiado? Deus é o seu socorro nesse momento, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes sejam abalados ou se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário do nosso Deus, o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram e os reis se levantaram, se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras,
do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é o seu Deus, meu querido? O Deus de Israel, o Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amado, esconde a sua vida em Cristo. Aleluias. Ali há a proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Versículo, em Salmos mesmo 56, no versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não morrerei, e não temerei, o que me pode fazer a carne. Todos os dias torce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. E vai dizendo a palavra de Deus. O mais importante, meu querido, em Deus louvarei a sua palavra. Nós estamos debaixo desta graça, meus irmãos. O que diz Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Olha que coisa interessante, irmãos. Romanos, nós começamos lá em Romanos, vamos terminar em Romanos, né? Romanos 14, nos seus versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Então, meu amado, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que nós descemos porque Deus permitiu. Nós subimos porque Deus permite. Nós andamos porque Deus permite. Falamos porque Deus permite. Ouvimos porque Deus permite. A nossa existência é permissão de Deus. Então, porque nenhum de nós vive para si. E nenhum de nós morre para si. Amém? Aqui é a questão da tolerância aos fracos da fé. Nós temos que ter paciência, irmãos. Por quê? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, se vivemos, ou morramos, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Eu gosto muito disso aqui. Quer morramos, quer vivemos, quer morramos, somos do Senhor, amados. Somos. Essa é a convicção. Essa convicção. O crer de Sadraque, Mesaque e Abednego. Somos do Senhor. Não há outro Deus a quem servimos, irmãos. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. E lá fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Significa que ele é em juízo mesmo. Mal algum, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Eu não temerei. Porque Deus está comigo, irmãos. Ele fala que a sua vara e o seu cajado está conosco. Nos consola, irmãos. E ele diz assim, certamente que a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E andaremos na casa do Senhor por longos dias, irmãos. Então creia, confia no Senhor. A tribulação está grande, irmãos, tá? Há uma grande preocupação, há saudades, há. O pastor Gidola pregou muito sobre saudades no dia de ontem. E é verdade, amados. Nós seres humanos nascemos e vivemos em sociedade. Não há como viver isolados. Não há como viver isolados. Nós estamos vivos para viver juntamente, nos abraçarmos, nos unirmos, né? Mas para isso nós fomos criados. Mas creia, quer vivamos, quer morramos, o Senhor está conosco, amados. Guarda isso, guarda o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram extremos, irmãos. E nós temos que ir, às vezes, aos extremos, mas não podemos deixar de praticar a fé.
Não podemos ter paciência. Deus está demorando para buscar a sua igreja. Nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que andar 40 anos pelo deserto, se for essa necessidade para que eu seja salvo. Nós vamos andar 40 anos no deserto. O que importa, amados, é que somos o Senhor. O que importa é que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. O que importa é que fazemos parte agora de um rebanho separado, de um corpo glorioso, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, em nome do Senhor, tenha paciência. Medite um pouco nisso. Reflita as suas atitudes, reflita as suas falas, reflita as suas posições. Somos do Senhor, amados. Pastor, e se eu for acometido dessa enfermidade e morrer? Morremos para Deus, irmãos. Morremos para Deus. Sadraque e Mesaque disse assim: Senhor, Deus nos livrará, nos pode livrar, mas se Ele não livrar, continuamos servindo ao Senhor. Foi o que eles disseram. Continuamos exaltando o nome do nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Se Ele me livrar, o rei, se Ele nos livrar, Ele nos livrou. Louvado seja o nome dEle. E se Ele não nos livrar do forno, não importa. O que importa é que estaremos com Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Então, amados, guarda isso no seu coração nessa noite de quinta-feira. Guarda isso no seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Não oscila entre o mal e o bem, queridos. Não oscila. Ali todo o povo se dobrou. Toda aquela multidão, aquele grande reinado se dobraram diante do Deus Nabucodonosor, da idolatria, do medo. Se dobraram ao medo, se dobraram, meus irmãos, aos valores, né, a dinheiro, se dobraram às riquezas de Sodoma e Gomorra, das províncias do rei Nabucodonosor. Meus irmãos, se dobraram a tantas coisas naquele tempo, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. Louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra que eu quero que já no seu coração, é esse estudinho, pequeno estudo, irmão, não dá para me prolongar, é muita coisa para falar aqui sobre esse assunto, sobre a paciência, sobre a esperança, a convicção, meus irmãos, de uma vida com Deus, é uma esperança de, sabe, irmãos, eu profetizo, conforme a palavra está dizendo aqui, que o justo não mendiga pão. Você que me assiste, servos do Deus Altíssimo, o Senhor, assim como prosperou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na província, meus irmãos, Deus vai fazer prosperar a sua vida. Nós passaremos por esses momentos de tribulação, por esses momentos de forno aquecido, de morte, amados, de decretos. Nós passaremos por esses momentos, mas nós não seremos abatidos. Pastor, mas fulano morreu, pastor tal morreu, o irmão tal morreu. Queridos, quer morramos, quer vivemos, somos o Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas. A nossa vida, o respirar, como diz lá em Samuel, o fôlego da vida está nas mãos de Deus. É Ele que nos deu esse fôlego de vida, esse oxigênio, né, meus irmãos, esse pulmão, foi Deus que nos deu. E é Deus, meus irmãos, que vai decretar, é Ele que vai tirar a nossa vida. Diz a palavra que Ele nos desce ao sepulcro também, é Ele que nos tira do sepulcro. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Deixe eu orar com você, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos, a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, seja glorificada, seja abençoada, seja protegida. Senhor, nós fazemos menção da tua palavra. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos, a tua palavra me garante.
O Senhor diz também que o justo não mendiga pão. Deus amado, eu sei que o Senhor está cuidando de detalhes. Eu sei que assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, o Senhor também há de nos livrar das mãos, Senhor, do rei Nabucodonosor, do príncipe das trevas desse mundo, Senhor, daquele que reina para o mal. O Senhor vai nos livrar, Senhor, desse grande mal. Não importa, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos está nas suas mãos. Se o Senhor assim quiser nos livrarmos, Senhor, louvaremos o teu nome. Se o Senhor não nos livrar, louvaremos o teu nome. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o Deus das nossas vidas. Assim abençoa a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame força através do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Que o Senhor te dê paz. Em nome do Senhor Jesus, nessa tribulação, que o Senhor te dê paz, meu irmão. Paz, paz. Deita, dorme, acorda debaixo dessa graça, debaixo dessa paz. Que Deus guarde os seus filhos, que Deus guarde a sua casa, guarde a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Estenda essas bênçãos, Senhor, sobre todos os leitos de hospitais. Em nome do Senhor Jesus. Traz livramento, Senhor Deus. Livra, Senhor, as pessoas, os nossos irmãos. Livra, Senhor, as pessoas desse mal terrível. Oh, Pai, no nome do Senhor Jesus. Mas também consola, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos. Consola as famílias, Senhor. Entra com teu Espírito Santo com providência, trazendo consolo, trazendo paz ao coração dos nossos irmãos. Assim eu te glorifico, Senhor, e te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de encerrar, deixa eu só dar um grande aviso para vocês. A minha esperança, falando de paciência e falando de esperança, a minha paciência e a minha esperança seria que agora, no dia 1º de junho, nós pudéssemos voltar de uma forma, lógico, muito prudente, muito cuidadosa para a nossa igreja, irmãos. Mas as autoridades que estão constituídas sobre as nossas vidas em São Paulo prorrogaram, então, essa quarentena para um pouco mais para frente, né? Não liberando as igrejas, cinemas, teatros, assim, aglomerações, né? Clubes de futebol, não liberaram para que estivessem abertas. Irmãos, se tem uma coisa no meu coração que eu sou, é muito cuidadoso, muito prudente com tudo isso. Portanto, eu aviso toda a nossa igreja, todos os nossos membros, que nós estaremos aqui ainda, tá? Não estaremos na igreja. Vamos aguardar no Senhor, com paciência, vamos aguardar no Senhor. E Ele vai ouvir a nossa oração. Amém? Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de paz aí, né? De aguardar, vamos aguardar um pouquinho mais. E daqui uns dias, em nome de Jesus, né? Daqui uns dias mesmo, nós estaremos juntos na igreja. Aí sim, com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, tá bom? Então não estaremos, guarda bem isso aí, avisa os irmãos, nós não estaremos em culto na igreja nesse final de semana, não. Estarei ainda pregando nesse canal no domingo às 18 horas no culto da família, amém? Deve estar sendo inscrito aqui, passando aqui embaixo, né? Inscreva-se no nosso canal. Irmãos, recebemos muitas inscrições, estamos felizes com isso, mas se você puder nos ajudar, né? Compartilhe aí com amigos, né? Compartilhe também com colegas de trabalho, de faculdade, com vizinhos seus, né? Do nosso canal, para que eles possam se inscrever e nos ajudar a atingir aí o número suficiente para que esse canal continue aberto aí e levando a palavra de Deus para mais vidas. Então tá passando no seu rodapé aí da tua televisão, do seu celular, passando aí, clica aí, inscreva-se em nome do Senhor Jesus, amém? Escreva e compartilhe esse vídeo
para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, querendo nosso Deus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias.